Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, versículo 24. Antes de desenvolver o tema deste verso, comentemos os seus termos. Se alguém. O dever imposto é para todos os que desejam se unir aos seguidores de Cristo e alistar sob a sua bandeira. Se alguém quer, o grego é muito enfático, significando não somente o consentimento da vontade, mas o pleno propósito de coração, uma resolução determinada, vir após mim. Como um servo sujeito a seu mestre, um estudante ao seu professor, um soldado ao seu capitão. Negue. O grego significa negar totalmente, negar a si mesmo, sua natureza pecaminosa e corrompida. E tome. Não passivamente sofra o suporte, mas assuma voluntariamente, adote ativamente sua cruz, que é desprezada pelo mundo, odiada pela carne, mas que é a marca distintiva de um cristão verdadeiro. E siga-me. Viva como Cristo viveu, para a glória de Deus. O contexto imediato é mais solene e impressionante. O Senhor Jesus tinha acabado de anunciar aos seus apóstolos, pela primeira vez, a aproximação de sua morte de humilhação. Pedro se assustou e disse: Tem compaixão de ti, Senhor. Isto expressou a política da mente carnal. O caminho do mundo é a procura para si mesmo e a defesa de si mesmo. Tenha compaixão de ti, é a soma de sua filosofia. Mas a doutrina de Cristo não é salva a ti mesmo, mas sacrifica a ti mesmo. Cristo discerniu no conselho de Pedro uma tentação de Satanás e imediatamente a rejeitou. Então, voltando-se para Pedro, disse: Não somente deve o Cristo subir a Jerusalém e morrer, mas todo aquele que desejar ser um seguidor dele deve tomar a sua cruz. O deve é tão imperativo no caso como no outro. Mediatoriamente, a cruz de Cristo permanece sozinha, mas experiencialmente ela é compartilhada por todos que entram na vida. O que é um cristão? Alguém que sustenta membresia em alguma igreja terrena? Não. Alguém que crê num credo ortodoxo? Não. Alguém que adota um certo modo de conduta? Não. O que então é um cristão? Ele é alguém que renunciou a si mesmo e recebeu a Cristo Jesus como Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Ele é alguém que toma o jugo de Cristo sobre si e aprende dele, que é manso e humilde de coração. Ele é alguém que foi chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Comunhão em sua obediência e sofrimento agora, em sua recompensa e glória no futuro sem fim. Não há tal coisa como pertencer a Cristo e viver para agradar a si mesmo. Não cometa este engano neste ponto. E qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, versículo 27. Disse Cristo. E novamente ele declarou: Mas aquele, ao invés de negar a si mesmo, que me negar diante dos homens, não para os homens, é conduta, o caminhar, que está aqui em vista, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículo 33. A vida cristã começa com um ato de autorrenúncia e é continuada pela automortificação. Romanos capítulo 8, versículo 13. A primeira pergunta de Saulo de Tarso, quando Cristo o apreendeu, foi: Senhor, que queres que eu faça? A vida cristã é comparada como uma corrida, e o corredor é chamado para deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Cujo pecado é o amor por si mesmo, o desejo e a determinação de ter o nosso próprio caminho. Isaías capítulo 53, versículo 6. O grande alvo, fim e tarefa posta diante do cristão é seguir a Cristo,
seguir o exemplo que ele nos deixou. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. E ele não agradou a si mesmo. Romanos capítulo 15, versículo 3. E há dificuldades no caminho, obstáculos na estrada, dos quais o principal é o ego. Portanto, este deve ser negado. Este é o primeiro passo para se seguir a Cristo. O que significa para um homem negar a si mesmo totalmente? Primeiro, isso significa a completa repudiação de sua própria bondade. Significa cessar de descansar sobre quaisquer obras nossas para nos recomendar a Deus. Significa uma aceitação sem reservas do veredito de Deus, que todas as nossas justiças, nossas melhores performances, são como trapo da imundícia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Foi neste ponto que Israel falhou, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Agora, contraste com a declaração de Paulo, e seja achado nele, não tendo justiça própria. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Para um homem negar a si mesmo totalmente, deverá renunciar completamente sua própria sabedoria. Ninguém pode entrar no reino dos céus, a menos que tenha se tornado como criança. Mateus capítulo 18, versículo 3. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Isaías capítulo 5, versículo 21. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos capítulo 1, versículo 22. Quando o Espírito Santo aplica o Evangelho em poder numa alma, é para destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Um modo sábio para todo cristão adotar é: não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Para um homem negar a si mesmo totalmente, deverá renunciar completamente à sua própria força. É não confiar na carne. Filipenses 3, 3. É o coração se curvando à declaração positiva de Cristo: sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Este é o ponto no qual Pedro falhou. Mateus 26, 33. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Quão necessário é, então, que prestemos atenção a 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. O segredo da força espiritual reside em conhecer nossa fraqueza pessoal. Isaías 40, 29, 2 Crônicas 12, 9. Então, fortifiquemo-nos na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2, 1. Para um homem negar a si mesmo totalmente, deverá renunciar completamente à sua própria vontade. A linguagem do não salvo é: não queremos que este homem reine sobre nós. Lucas 19, 14. A atitude do cristão é: para mim o viver é Cristo. Filipenses 1, 21. Honrá-lo, agradá-lo, servi-lo. Renunciar sua própria vontade significa atender à exortação de Filipenses 2, 5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual é definido nos versos que imediatamente seguem como de abnegação. É o reconhecimento prático de que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. E dizer com Cristo: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14, 36. Para um homem, negar a si mesmo totalmente, deverá renunciar completamente suas luxúrias ou desejos carnais. O ego do homem é um feixe de ídolos. Thomas Manton, puritano, e estes ídolos devem ser repudiados. Os não cristãos são amantes de si mesmo. 2 Timóteo 3, 1.
Mas aquele que foi regenerado pelo Espírito diz como Jó: eis que sou vil, eu me abomino. Dos não cristãos está escrito: todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2:21. Mas dos santos de Deus está registrado: eles não amaram a sua vida até a morte. Apocalipse 12:11. A graça de Deus está ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Tito 2:12. Esta negação do ego que Cristo requer de todos os seus seguidores deve ser universal. Não há nenhuma reserva, nenhuma exceção feita. Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos capítulo 13, versículo 14. Deve ser constante, não ocasional. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Deve ser espontâneo, não forçado, realizado com satisfação, não relutantemente. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Quão impiamente o padrão que Deus colocou diante de nós tem sido rebaixado. Como isso condena a vida acomodada, agradável à carne e mundana de tantos que professam, mas de maneira vã, que eles são cristãos? E tome a sua cruz. Isto se refere não à cruz como objeto de fé, mas como uma experiência na alma. Os benefícios legais do Calvário são recebidos através do crer. Quando a culpa do pecado é cancelada, mas as virtudes experimentais da cruz de Cristo são somente desfrutadas à medida que somos, de um modo prático, conformados com sua morte. Filipenses 3:10. É somente à medida que realmente aplicamos a cruz às nossas vidas diárias, regulamos nossa conduta pelos seus princípios, que ela se torna eficaz sobre o poder do pecado que habita em nós. Não pode haver ressurreição onde não há morte, e não pode haver andar prático em novidades de vida até que carregamos no corpo o morrer do nosso Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. A cruz é o sinal, a evidência do discipulado cristão. É sua cruz e não seu credo que distingue um verdadeiro seguidor de Cristo do mundano religioso. Agora, no Novo Testamento, a cruz tem o significado de realidades definidas. Primeiro, ela expressa o ódio do mundo. O Filho de Deus veio aqui não para julgar, mas para salvar. Não para punir, mas para redimir. Ele veio aqui, cheio de graça e verdade. Ele sempre esteve à disposição dos outros, ministrando aos necessitados, alimentando os famintos, curando os enfermos, libertando os possessos pelo demônio, ressuscitando os mortos. Ele era cheio de compaixão, gentil como um cordeiro, inteiramente sem pecado. Ele trouxe com ele felizes notícias de grande alegria. Ele procurou os perdidos, pregou aos pobres. Todavia, não desdenhou dos ricos. Ele perdoou pecadores. E como ele foi recebido? Que tipo de recepção os homens lhe deram? Eles os desprezaram e rejeitaram. Isaías 53:3. Ele declarou: eles me odeiam sem uma causa. João 15:25. Eles tiveram sede do seu sangue. Nenhuma morte ordinária os apaziguaria. Eles demandaram que ele deveria ser crucificado. A cruz, então, foi a manifestação do ódio inveterado do mundo pelo Cristo de Deus. O mundo não mudou, não mais do que o etíope pode mudar sua pele ou o leopardo suas manchas. O mundo e Cristo ainda estão em aberto antagonismo. Por conseguinte, está escrito: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4.
É impossível andar com Cristo e comungar com Ele até que tenhamos nos separado do mundo. Andar com Cristo necessariamente envolve compartilhar sua humilhação. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus 13, capítulo 13. Isto foi o que Moisés fez. Quanto mais próximo eu andar de Cristo, mais eu serei mal entendido. 1 João 3,12. Ridicularizado, Jó 12,4. E detestado pelo mundo, João 15,19. Não cometa engano aqui. É extremamente impossível continuar com o mundo e ter comunhão com o Santo Cristo. Portanto, tomar minha cruz significa que eu deliberadamente convido a inimizade do mundo através da minha recusa em ser conformado a ele. Romanos 12:2. Mas o que importa o olhar carrancudo do mundo se eu estou desfrutando os sorrisos do Salvador? Tomar minha cruz significa uma vida voluntariamente rendida a Deus. Como o ato dos homens ímpios, a morte de Cristo foi um assassinato, mas como o ato do próprio Cristo, foi um sacrifício voluntário, oferecendo a si mesmo a Deus. Foi também um ato de obediência a Deus. Em João capítulo 10, versículo 18, ele disse: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E por que ele o fez? Suas próximas palavras nos dizem: este mandato recebi de meu Pai. A cruz foi a suprema demonstração da obediência de Cristo. Nesta ele foi o nosso exemplo. Uma vez mais citamos Filipenses 2,5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E nos versos seguintes, nós vemos o amado do Pai tomando a forma de um servo e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora, a obediência de Cristo deve ser a obediência do cristão, voluntária, alegre, sem reservas, contínua. Se esta obediência envolve vergonha e sofrimento, acusação e perda, não devemos nos acovardar, mas pôr o nosso rosto como um seixo. Isaías 57. A cruz é mais do que o objeto da fé do cristão. Ela é o sinal do discipulado, o princípio pelo qual sua vida deve ser regulada. A cruz significa rendição e dedicação a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. A cruz significa serviço vicário e sofrimento. Cristo deu a sua vida pelos outros, e os seus seguidores são chamados a estarem dispostos para fazerem o mesmo. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 16. Esta é a lógica inevitável do Calvário. Somos chamados para seguir o exemplo de Cristo, para a companhia de seus sofrimentos e para ser participantes de seu serviço. Assim como Cristo a si mesmo se esvaziou. Filipenses 2:7. Assim devemos fazer. Assim como ele veio para servir e não para ser servido. Mateus 20:28. Assim devemos ser. Assim como ele não agradou a si mesmo. Romanos 15:3. Assim devemos fazer. Assim como ele lembrou dos outros, assim devemos lembrar. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maltratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Hebreus 13:3. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16:25. Palavras quase idênticas a estas são encontradas novamente em Mateus 10:39, Marcos 8:35, Lucas 9:24, 17:33, João 12:25. Certamente,
Tal repetição mostra a profunda importância de notar e prestar atenção a este dito de Cristo. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. João 12, 24. E assim devemos fazer. João 12, 25. Como Paulo, devemos ser capazes de dizer: em nada tenho a minha vida por preciosa. Atos 20, 24. A vida que é vivida para a gratificação do ego neste mundo está perdida para a eternidade. A vida que é sacrificada para os interesses próprios e rendida a Cristo será achada novamente e preservada durante toda a eternidade. Um jovem universitário graduado, com prospectos brilhantes, respondeu ao chamado de Cristo para uma vida de serviço a ele na Índia, entre a casta mais baixa dos nativos. Seus amigos exclamaram: que tragédia! Uma vida lançada fora, sim, perdida, até onde diz respeito a este mundo, mas achada novamente no mundo por vir. Amém.